Artistas, intelectuais e cientistas foram ao Palácio do Planalto na quinta-feira passada em apoio à presidenta Dilma Rousseff e contra o golpe. Foi relembrando os tempos da ditadura que Dilma abriu seu discurso. A presidenta lembrou que viveu as consequências do golpe de 64 e acredita que todos aprenderam o valor da democracia. Para cada momento histórico, o golpe assume uma cara. Nos processos que a América Latina toda viveu ao longo dos anos 60, 70 e 80, a forma tradicional de golpe era intervenção militar. Agora, a forma está sendo a ocultação do golpe. A ocultação do golpe. Através do quê? Através de processos aparentemente democráticos. Dilma fez questão de ressaltar a diferença entre o que está previsto na Constituição e o golpe em curso no país com impeachment sem crime de responsabilidade. O impeachment está previsto na Constituição. O que a Constituição não autoriza é impeachment porque alguém o quer ou porque interessa segmentos da oposição ou interessa a setores que querem se beneficiar dele. Não. Para ter impeachment, tem de ter crime de responsabilidade. E enfraqueceu a tese de que as pedaladas fiscais configuram base para um impeachment. O meu impeachment, baseado nisso, significaria que todos os governos anteriores ao meu teriam de ter sofrido impeachment. Porque todos eles, sem exceção, praticaram atos iguais a que eu pratiquei. E sempre com respaldo legal. Artistas brasileiros e internacionais manifestaram apoio à democracia durante o encontro com a presidenta Dilma no Palácio do Planalto. Vamos conferir alguns deles. A atriz Letícia Sabatella disse, sob os olhares de Dilma, que atualmente é oposição ao governo petista, mas faz questão de defender a presidenta contra o que chamou de plano maquiavélico de tomada de poder na marra por parte de partidos oposicionistas. A gente está vivendo hoje essa polarização, esse ódio instaurado, essa sombra coletiva, assolando os corações de irmãos, pessoas que já não estão se reconhecendo. Isso fomentado por um plano maquiavélico de tomada de poder na marra, por pessoas que viram ser mexido muito pouco. O mínimo que foi mexido, estirado, repartido, a gente viu essa grita. Isso é muito assustador, saber que o motivo que querem que usam para tirar a presidenta Dilma do poder não é por um erro, mas é pelo acerto. E isso dói demais. O diretor de teatro, Aderbal Freire Filho, chamou de farsa o que acontece na política. Disse que há personagens ridículos, fanfarrões e emperrados até o pescoço em corrupção que estão capitaneando o processo de impeachment da presidenta Dilma. E criticou também a manipulação das informações pela imprensa. A gente podia citar outro exemplo teatral, falar em teatro de marionetes. Quando a gente vê a grande imprensa manipulando. Nós não somos marionetes, temos voz. Nós sabemos disso. O que nós estamos dizendo é que sem crime e para atender a interesses escusos, é golpe. Também foi exibida uma mensagem gravada pelo ator norte-americano Danny Glover, famoso pelo filme de ação Máquina Mortífera. Glover é reconhecido internacionalmente pela defesa dos direitos sociais. Therefore, I just want to send a message of friendship and solidarity to the millions of Brazilians that value their democracy and that want to see it grow rather than be undermined. You are not alone. Your struggle is also the struggle of all the people around the world that fight for democracy, peace, freedom, and justice. We stand with you and we also declare no via terra golpe.
com o argumento de que não há fundamento legal e, por isso, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff seria um golpe à democracia brasileira. Deputados federais, senadores e também representantes de movimentos sociais lançaram em Brasília a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia. A frente reforça que não existe nenhuma denúncia contra a presidenta Dilma Rousseff. O lançamento da Frente Parlamentar Pró-Democracia foi uma iniciativa dos deputados do PCdoB, em parceria com os movimentos sociais organizados e os assessores parlamentares que criaram um comitê de mesmo nome. Mas em poucos minutos, centenas de servidores do Congresso e deputados e senadores do PT e demais partidos da base governista se juntaram ao grupo. O movimento defende o direito de Dilma Rousseff cumprir o mandato de forma integral e repudia a tentativa de golpe movida pela oposição. Não vai ter golpe, vai ter luta! É inaceitável, é paradoxal que uma presidenta da República que não tem nenhuma denúncia contra ela, nenhum tipo de delito, nenhum tipo de crime, seja impedida por um monte de pessoas que estão sendo denunciadas, como é o caso do presidente Eduardo Cunha, e comandado pelo vice-presidente da República, Temer, no momento em que ele também precisa dar, sim, explicações das denúncias que tem contra ele. A legitimidade da iniciativa chamou a atenção de deputados da oposição, que entendem que o processo de impeachment não tem base legal. Essa é uma ameaça que diz respeito a todos nós. Quando o direito político de um está ameaçado, o direito político de todos estão ameaçados. Eu quero ter o direito de ser oposição ao governo Dilma, e eu sou oposição ao governo Dilma, oposição à esquerda ao governo Dilma. Mas eu reconheço que ela foi eleita democraticamente e ela tem que cumprir o mandato dela. Quando o golpe militar acaba de completar 52 anos e outra ameaça de atentado à democracia ronda o país, é hora de lembrar dos horrores da ditadura, para que nunca mais se repitam. Um dos casos mais chocantes é o dos 33 legistas que fraudaram atestados de óbito de 51 cidadãos que lutaram contra o regime militar e foram torturados até a morte. Os dados constam do relatório da Comissão da Verdade, divulgado agora na Faculdade de Saúde Pública da USP. Apesar das provas, nenhum legista foi punido até hoje. Meu nome é Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Meus companheiros me conheciam como Nicolau. Quando tinha 23 anos, fui preso no dia 15 de julho de 1971. Fui levado para o DOI-CODE de São Paulo, na Rua Tutóia, torturado seguidamente por 24 horas no Pau de Arara, jogado em uma solitária, e no dia 19, eu estava morto. O jornalista Luiz da Rocha Merlino é um entre as dezenas de mortos pela ditadura militar que tiveram o laudo de óbito falsificado pelo Instituto Médico Legal de São Paulo. O documento aponta que 33 legistas fraudaram atestados de óbito de 51 cidadãos que se opuseram ao regime militar e foram torturados até a morte. Evidentemente que eu não tive dúvida que foi uma morte sob tortura imediatamente. Muito antes de conhecer o laudo, né? A saúde pública foi o cartório legal da legalização dos crimes da ditadura. Até hoje, tem mais de 500 pessoas com atestado de óbito falso decorrente do período da ditadura. O relatório foi apresentado em 2014, no encerramento oficial dos trabalhos da Comissão da Verdade Rubens Paiva, da Assembleia Legislativa de São Paulo. As pessoas a quem eles iam matar, eles levavam direto para a casa da morte. São Paulo teve várias casas da morte. Apesar das denúncias e das provas, nenhum dos 33 legistas foi punido até hoje. Para este professor da Faculdade de Saúde Pública, é fundamental que os futuros legistas conheçam estas fraudes e que as famílias dos mortos e desaparecidos tenham direito a laudos verdadeiros e acesso aos restos mortais. É um passado que ainda hoje ele se mantém vivo como um fantasma. E o Brasil deve, ele tem que trabalhar a justiça de transição, ele tem que elaborar esse passado. No último fim de semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do ato Ceará com Lula, na capital Fortaleza, organizado pela Frente Brasil Popular. Mesmo debaixo de garoa,
muita gente se reuniu para acompanhar o discurso do ex-presidente. Lula afirmou que, se a Suprema Corte aprovar, ele deverá assumir como ministro da Casa Civil. Por enquanto, a posse segue suspensa por uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes. Lula criticou a oposição que quer destituir a presidenta e disse que, se Temer assumir, será um golpe. Afirmou que a resposta que será dada aos opositores é a garantia da governabilidade de Dilma. Nós queremos apenas dizer o seguinte: nós somos trabalhadores e somos de paz. A única coisa que nós queremos é que vocês respeitem o mandato popular que elegeu a Dilma, presidenta da República desse país. Lula também falou sobre o clima de ódio que o Brasil vive. Vivo neste país fazendo política há 50 anos e eu nunca vi o clima de ódio estabelecido nesse país que foi estabelecido agora. E mandou mensagem ao vice-presidente Michel Temer. O Temer, ele é um constitucionalista, ele é professor de direito, ele sabe que o que estão fazendo é golpe. E isso ele sabe que vão cobrar é do filho dele, é do neto dele amanhã, porque a forma mais vergonhosa de chegar ao poder é tentar encurtar o mandato dando um golpe numa mulher da qualidade e da seriedade da presidenta Dilma Rousseff. Este foi o Panorama de hoje, com reportagens que mostraram um contraponto a partir da perspectiva de artistas, músicos, pessoas comuns, moradores deste país imenso e dos brasileiros que estão em outros países manifestando-se contra o golpe e que são a favor da democracia. Lembramos do golpe de 1964 para que jamais tenhamos a nossa democracia ameaçada. O Panorama é um programa que busca sempre trazer opiniões e pontos de vista da classe trabalhadora e dos movimentos sociais para que você compreenda as notícias. O Panorama fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá!